A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença de Deus, graças a Deus, né? Mais uma madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, apóstolo de Cristo Jesus, né? No capítulo 1 e o versículo 18. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e, como de costumes, vamos orar ao Senhor, ao Deus do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso libertador, nosso Salvador Jesus Cristo. O título diz assim: o nascimento de Jesus Cristo, né? O versículo 18, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria defamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco, né? A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus, né? Louvado, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O nosso Salvador e Libertador. José era um homem que temia Deus. Maria era uma serva de Deus, né? Uma mulher que Deus olhou e viu nela temor, graciada pelo Senhor, né? Para gerar nela o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Pelo Espírito Santo. E então José, quando viu Maria grávida, né, ele ficou triste com aquela situação, achando que ela poderia ter tido algum relacionamento, né, pois ela tinha um compromisso com ele, né, tinha um contrato de casamento, como a palavra de Deus está dizendo. Eles já eram noivos e iam se casar, né, e como pode, se ele nunca tinha tido relações com ela, né, sexualmente falando, e agora ela estava grávida, e ele pensou em deixá-la, em abandoná-la, né, em separar-se dela, em quebrar o contrato de casamento. Mas o anjo do Senhor, né, enviado por Deus, apareceu para ele em sonho, né, e falou para ele: José, não abandones Marias, né? Porque o que está nela gerado foi pelo Espírito Santo, né? Que era o Salvador do mundo,
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu um justo sequer, né? Na velha aliança, nós vemos o agir de Deus com o seu povo, com a nação, né? Mas na nova aliança, agora, através do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, quem opera na vida da sua igreja, do seu povo, é o Espírito Santo de Deus. E Deus, o anjo do Senhor, abençoou José. José foi e obedeceu a ordem do anjo de Deus, né? Se casou com Maria, mas não teve nenhum tipo de relacionamento conjugal com ela, sexual, até que o menino nascesse, né? Pois ele era santo, o escolhido de Deus, o enviado de Deus para nos salvar do pecado, para nos libertar de toda maldição. O próprio Senhor foi gerado pelo Espírito Santo, se humanizou, né? Nasceu da Virgem Maria para passar por tudo nesse mundo, né? Para que hoje Ele pudesse nos entender, nos compreender, entender o quanto nós somos pecadores, falhos, e precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida, na nossa família. E nós, sem Jesus, meu querido, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo conosco, né? Sem a presença de Deus conosco, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso que Deus abençoou José, porque ele obedeceu, né? A ordem de Deus, a ordem do Espírito Santo. E ele casou-se, né? Com Maria. E Maria não teve só Jesus, não, ela teve outros filhos também, irmãos de Jesus Cristo. Mas lá na frente nós vamos entender, né? Pois nós sabemos que muitos adoram Maria, né? Achando que ela não teve outros filhos, e ela teve, né? Ela teve Tiago, ela teve o próprio João, né? Irmão de Jesus, e também o Tiago, irmão de Jesus, como também ela teve filhas mulheres, né? Como a palavra mais lá na frente vai mostrar para mim e para você. Não que ela não era uma serva de Deus, era a serva de Deus, mas José e Maria tiveram a vida, um casamento, né? Geraram outros filhos, além de Cristo, porque Cristo ele não foi gerado pela vontade da carne, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? E José não teve nenhum relacionamento até que Jesus nascesse. Mas após Jesus nascer, eles tiveram um relacionamento, né? E geraram outros filhos. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus para entender e adorar somente a Deus, cultuar somente a Deus, adorar somente a Deus e ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só a Ele devemos cultuá-lo, adorá-lo e prestar a nossa adoração ao Senhor. O capítulo 2, o título diz assim: Os visitantes do Oriente, né? Nós vamos deixar para amanhã essa parte, para meditar na palavra de Deus, onde fala que os magos, né, os estudiosos da astrologia, né, eles também serviram a Jesus, né, quando Jesus nasceu. E nós vamos, a partir da manhã, se o Senhor nos permitir, estaremos meditando nessa palavra. Então, o nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu, gerado pelo Espírito Santo, nosso Salvador e Libertador, gerado em Maria, né? Que era uma serva de Deus, uma mulher
temente a Deus, como também José, seu esposo, era um homem temente a Deus. Mas isso não nos dá o direito de nós cultuarmos a Maria, adorarmos a Maria, não. Maria, ela foi escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo, né? Mas, porém, ela era uma serva do Senhor. Ela já tinha que adorar a Deus e adorar ao Senhor Jesus, né? O Salvador, o Libertador, porque agora ela, como homem, Jesus teve mãe, mas não teve pai, né? E como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe, né? Porque o que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? Do Criador, do Salvador da humanidade. Então que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Nós vamos orar ao Senhor nesta madrugada, agradecer a Deus por ter enviado o seu único Filho, o Senhor Jesus, para nos salvar, nos libertar de todo o mal, né? E nós vamos dar continuidade todos os dias, a partir de meia-noite, né, em oração, jejum e leitura da palavra. Vamos ler o livro de São Mateus, né, o apóstolo Mateus, evangelista. Nós vamos meditar cada capítulo, né, para aprender a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprender a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que já se passou, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor. Pai, abençoe a tua palavra, aqueles que vão ouvir a mensagem da salvação, da libertação. Pai, para que o Senhor abra seus entendimentos, o Espírito do Senhor abra o entendimento de cada um deles, Pai, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo nos seus corações. Senhor, te agradecemos por mais um dia, mais uma madrugada que o Senhor nos concede de vida, e oramos ao Senhor, meu Deus, oramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e familiares, que o Senhor os liberte, ó Pai, do engano, liberte da mentira, liberte, meu Deus, de todos os males, em nome de Jesus. Salva, Senhor, a nossa vida, a nossa família, abre o entendimento dos amigos e familiares, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo nos seus corações. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo. Aumente a fé de cada um, Pai, com temor e tremor ao Senhor. Todos aqueles que levam a tua palavra, que o Senhor os abençoe, os guarde e livre de todo mal. Oramos pelos que hão de crer na tua palavra, Pai, que o Senhor os salve, liberte de todo mal. Oramos pelos enfermos, os aflitos, os desesperados, os desenganados, humilhados, os depressivos, os ansiosos. Oramos, Pai, para que o Senhor salve e liberte em nome de Jesus. Oramos pelos encarcerados, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, injustamente sendo humilhado, perseguido, caluniado, defamado. Senhor Jesus, salve, liberte, restaure, dê vitórias, Pai. Oramos pelos que sofrem, como ensina a tua palavra: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, cantai com os que cantam, orai com os que oram. Pai, abençoe, meu Deus, o Brasil, a nação. Oramos pelo Brasil, Senhor, pelas autoridades brasileiras. Entregamos o Brasil nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, salva a nação brasileira. Liberta, Senhor, dos mal, dos perversos, dos enganadores, dos mentirosos, daqueles, Pai, que tem prazer na maldade. Senhor, livra o teu povo, a tua igreja, teus filhos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Pai querido, amado e santo, oramos também por aqueles que se encontram, Pai, nos vícios.
do álcool, das drogas, no crime, na prostituição, escravos, ó Deus, nas facções. Só o Senhor Jesus pode libertá-lo, Pai, do engano e da mentira, Senhor. Oramos por eles e pedimos a salvação, a libertação de cada um deles, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o sangue de Jesus nos purifique, Senhor, de todo pecado, de toda maldade, de toda imundície. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe, Pai, ali a empresa, meu Deus, onde trabalhamos. Abençoe os diretores, seus familiares, salve, liberte, livre de todos os males, Senhor. Abençoe cada funcionário, salvando, libertando, abençoando o trabalho das nossas mãos, de cada um, Pai. Abençoando ali os clientes, as famílias. Leva-se multidões de clientes, meu Deus, abençoando ali a empresa, abençoando o Brasil, a nação, prosperando, salvando, libertando, Espírito Santo. Assim como o Senhor enviou os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, para abençoar, meu Deus, o Espírito do Senhor, a teu filho José, a tua filha Maria. Envia, Senhor, a tua presença, envia teus santos anjos para nos guardar, nos livrar de todo mal, nos salvar, nos libertar, Pai, de todas as armadilhas das trevas, que sejam quebrados, desfeito todo laço da miséria, da doença, dos vícios, do fracasso e da derrota, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue, meu querido, abençoando a sua vida, a sua família, até o dia que o Senhor nos chamar, ou que o Senhor nos levar para si, ou que Ele voltar ao nosso Salvador, Jesus Cristo, para buscar o seu povo, um povo zeloso, especial e de boas obras, como diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor te dê um final de semana de muita paz, muita saúde, muita prosperidade, salvação, libertação na nossa vida, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Nós vamos estar orando, né, pela sua vida, pela sua família. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a palavra de Deus, né? Compartilhe a oração, que é muito importante para seus familiares, seus amigos. Escreva seu nome, nome dos seus familiares na descrição dos vídeos, né? Onde nós vamos estar orando, pedindo a Deus pela sua salvação, pela salvação da sua família, em nome de Jesus. Porque só Jesus, meu querido, tem poder em cima no céu e embaixo nessa terra para nos abençoar. Só o Espírito Santo é quem nos converte, quem nos liberta de todo mal. Então fique com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui orando, a partir de meia-noite, lendo a palavra, estudando a palavra, junto com você. Como o Senhor Jesus disse, o meu povo se corrompe por falta de conhecimento, né? Meu povo se perde. Então é importante nós lermos, estudarmos a palavra de Deus, aprendermos com o Espírito Santo de Deus os fundamentos da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor Jesus.